Fala galera, hoje a gente vai falar sobre classificação da matéria, que é justamente a gente conseguir diferenciar substância pura e mistura, né? O que seria uma substância pura, gente? É quando você tem apenas o quê? Uma substância. Né? O nome até já ajuda. Substância pura, você só tem essa substância aqui. Já na mistura, eu vou ter mais de uma substância, certo? Eu vou misturar aqui uma, duas, três, quatro, várias substâncias juntas, eu vou misturar, eu vou ter uma mistura. Um exemplo de substância pura pode ser a água. E um exemplo, por exemplo, de mistura pode ser água mais sal. Eu tô pegando duas substâncias, né? Uma seria a água, a outra seria o sal, e misturando. Posso fazer isso ali num copo, por exemplo. Então, eu tenho mais de uma substância. Aqui eu já tenho duas substâncias, certo? Uma outra forma de eu perceber, né? De eu conseguir ver se aquele material ali que tá comigo é uma substância pura ou uma mistura, é quando eu vou medir as suas propriedades. Que propriedades seriam essas? A gente está falando, ó, de densidade, de ponto de fusão e ponto de ebulição. São as propriedades, né, da matéria. Então, se eu medir a densidade daquele material uma vez, duas vezes, três vezes, e eu obtiver sempre o mesmo valor de densidade, né? As três vezes que eu medi, eu obtive o mesmo valor de densidade, o mesmo valor de ponto de fusão, o mesmo valor de ponto de ebulição, significa que eu tenho uma substância pura, que só existe uma substância ali naquele material, porque toda vez que eu medi essa densidade, eu obtive o mesmo valor. Então, eu tô vendo que as propriedades desse material, elas são fixas. Toda vez que eu medi, eu encontrei os mesmos valores. Agora, se eu medir uma vez e vem um valor de densidade, na segunda vez eu tive outro valor diferente de densidade, na terceira, outro, a mesma coisa com ponto de ebulição e fusão, significa que é uma mistura, que eu tenho mais de uma substância ali. Por isso que as propriedades, elas variam. Porque cada vez que eu medir, eu posso pegar, né, uma quantidade diferente das substâncias que estão ali naquela mistura, e aí eu vou ter variáveis respostas relacionadas a essa densidade, a esse ponto de ebulição. E vou conseguir saber que se trata de uma mistura. Agora, vamos ver aqui as variações da substância pura. Uma substância pura, ela pode ser considerada substância pura simples e também substância pura composta. Vamos saber por quê. Uma substância ela vai ser simples quando ela possuir apenas um elemento químico. Quando possui apenas um elemento químico, é uma substância simples. Por exemplo, o O2. Aqui eu só tenho oxigênio. Então, é um elemento químico apenas. Então, eu vou classificá-lo como uma substância pura simples. Já na composta, eu tenho mais de um elemento químico. Certo? Por exemplo, H2O. Aqui eu tenho o elemento químico oxigênio e tenho o elemento químico hidrogênio. Então, eu tenho mais de um elemento químico, então é uma substância pura composta. Porque a água é uma substância, o oxigênio é uma substância, mas eu posso classificá-los dessa forma. O O2 só tem um elemento químico, então é simples. Aqui eu tenho dois elementos químicos, então é composto. Agora, mistura, pessoal, pode separar da seguinte forma. Posso ter uma mistura homogênea e posso ter uma mistura heterogênea. Homogênea é quando apresenta apenas uma fase, enquanto a heterogênea apresenta mais de uma fase. 2, 3 fases, 4 fases.
Então, galera, vamos dar um exemplo aqui. De homogênea, eu posso ter água e sal como exemplo. Porque a gente já sabe que água e sal é uma mistura. Eu tô misturando a água mais o sal. E aí, se você mexer ali, botar num copo, por exemplo, água e sal e mexer, visivelmente aquele material só tem uma fase. E microscopicamente também. Então, é importante a gente saber disso, que precisa haver uma avaliação microscópica. Porque existem algumas substâncias, né, algumas misturas, desculpa, existem algumas misturas que, quando a gente olha assim a olho nu, elas parecem homogêneas, como, por exemplo, o leite. Quando você olha o leite, você parece estar, né? Você só enxerga uma fase, você tende a achar que o leite é homogêneo. Mas se você for analisar microscopicamente, você vai ver que o leite é uma mistura heterogênea, que ele apresenta mais de uma fase. A mesma coisa é o sangue. Ele também é uma mistura heterogênea, né? Que você precisa aí dessa avaliação microscópica para perceber. Fora isso, galera, a maioria das misturas você vai conseguir perceber, né, a olho nu, a questão das fases. Por exemplo, se você tiver num copo água e óleo, você consegue claramente ver que é uma mistura heterogênea, porque você vai ver ali no copo, né, que água e óleo não se misturam. Então, você vai ver que existe uma fase e aí aqui a segunda fase, né? E assim a gente pode ir diferenciando as misturas. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, compartilha com os amigos e não se esquece de se inscrever no nosso canal para receber todas as novidades.